A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma noite reunidos, Senhor, para adorar somente a Ti, meu Pai. Oh Deus, obrigada, Senhor, por nos trazermos aqui, Senhor. Dá-nos essa oportunidade, Pai, para poder trazer a Sua palavra, Senhor. Podermos trazer o que o Senhor quer falar para todos nós, Senhor. Vocês que estão aí, não podem estar aqui. Louvem com a gente, orem com a gente, Deus, para que a gente possa, Senhor, chegar mais próximo de Ti, Senhor. Oh Deus, diminua tudo que o Senhor tem para diminuir em nós, Senhor, para que somente o Senhor cresça em nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Declare dentro da tua casa e peça a presença do Senhor muito mais. Aleluia.
declare mais. Oh. Oh, declare dentro do seu lar a presença de Deus, meu irmão. Declare aí para os teus filhos, oh aleluia, que há um Deus que reina dentro do teu lar. Oh aleluia, declare que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode nos tirar dessa situação, porque Ele sempre foi mais, sempre será. Oh, e menos de mim, menos dos problemas, menos das dificuldades, mas mais de Ti, ó Pai. Mas o Senhor, meu Deus amado, que a humanidade venha desaparecer, que o Senhor venha crescer, meu Pai querido, em meio a esse caos, meu Pai, que o Senhor venha aparecer em meio a essa situação, meu Deus querido. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, meu Pai querido, começa a tocar agora em corações, meu Pai querido, que estavam longe da Tua presença, oh Pai, coloca ali anseio por Tua presença, meu Pai querido. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha crescer agora dentro desse coração, que o Senhor venha crescer agora, meu Pai, dentro desse lar, meu Pai, dentro dessa empresa. Oh, Espírito Santo de Deus, venha com o Teu poder, meu Pai, manifesta, Senhor, a Tua glória hoje nessa noite. Oh, lecalabassui decamandaraiassé, Tu és grande, oh Pai, eu creio que está por fim, meu Deus querido, está por fim essa opressão, está por fim o que está acontecendo no Teu país, no Teu mundo, meu Deus. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sempre mais de Deus, sempre mais dele neste momento, meu irmão. Eu creio que o Senhor fez essa unidade dentro do seu lar, para que você venha estar mais próximo de Deus, porque família é a constituição dos céus, família é princípio de Deus. E eu creio que você está aí sentadinho aí, do lado do teu esposo, dos teus filhos, nos ouvindo aqui nessa noite, uma noite maravilhosa, que o Senhor proporcionou para mim e para você, meu irmão. Oh, aleluia, por mais que aqui não tenha ninguém, aos nossos olhos físicos, mas aos olhos espirituais, há muita gente aqui já sentada, meu irmão. É um momento de nós glorificarmos a Deus, é um momento de agradecermos a eles, por mais que veio a dificuldade, mas é sim o momento de agradecer, porque ainda eles não permanecem vivos para poder falar um pouquinho desse amor, para poder falar um pouquinho desse Jesus, meu irmão, que um dia morreu por mim, por você. E hoje, nada mais, meu querido, nós podemos pedir a não ser a presença dele, porque quando nós estamos na presença dele, tudo vem sobre nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Então neste momento, meu irmão, começa a buscar o Senhor, peça hoje nessa noite apenas uma coisa: que teus pés nunca venham sair da presença do teu Pai, que teus pés nunca venham sair da presença de Deus. Ele mandava sui de calamandaraiassé. Oh Jesus, só uma coisa pedimos a Ti, é de estar na Tua presença, oh Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, perdoa, meu Deus amado, aquilo que nós fazemos, a qual nos afasta de Ti, oh Deus. Sara a Tua terra, sara Teu povo, meu Deus amado. Oh, meu Jesus, nos ajuda a ficar firme na Tua presença. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a
buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta. O que? Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa pede ao Senhor essa noite, meu irmão, vai. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa. Sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Oh! Senhor, sua graça me basta. Senhor, Senhor, aleluia. Somente tua graça, meu Pai, nos basta, Senhor. Somente ela, meu Deus amado, para nos sustentar, meu Pai querido, no sobrenatural do Senhor. Somente ela, meu Deus amado, para nos sustentar, para vermos coisas sobrenaturais. É somente por ela, ó Deus querido, que nós estamos de pé nessa noite, meu Pai, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Oh, Espírito Santo de Deus, ali, meu Pai amado, com os seus discípulos que estavam ali naquele barco, Pai. E aquele barco tinha um vento, meu Pai amado, que estava contrário, meu Pai amado, porque eles tinham um destino a seguir. Mas, meu Deus amado, em meio daquela tempestade, meu Deus, o Senhor estava no monte orando. E o Senhor viu, meu Pai amado, seus discípulos parados em meio à tempestade.
E o Senhor, meu Pai amado, começou a andar sobre as águas. E ali quando o Senhor estava se chegando próximo daquele barco, meu Pai, os seus discípulos ficaram, meu Pai, atemorizados, meu Pai, com medo, Senhor, pensaram que era um fantasma. Mas um dentro daquele barco teve uma ousadia e disse: ah, Senhor, se é o Senhor, meu Deus amado, se é o Senhor Jesus mesmo que está vindo sobre as águas, me faz ir ter contigo. E o Senhor disse: vem, vem. E Pedro foi, meu Pai, andando sobre as águas, porque a sua graça, meu Pai, estava sustentando ele. Era a tua graça, meu Pai, que estava alimentando ele para viver o sobrenatural de Deus. Por isso, meu Pai, venha com o teu sobrenatural, meu Pai, por esse dia, porque o teu povo vai ver o sobrenatural do Senhor, meu Deus, receba o alimento do Pai na sua casa. Receba em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Deus forte e poderoso. Vamos continuar adorando o Senhor, porque Ele é maravilhoso, meu irmão. Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus que tem nos sustentado todos os dias, meu irmão. Que nem acabamos de louvar, tua graça que nos sustenta, é tua graça que nos coloca de pé, é a graça do Senhor que faz você ainda acreditar, meu querido. Por isso estamos aqui nessa noite, é pela graça, é somente pela graça. Oh, lebassui de calamandarás. Vamos adorar. Oh. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
firme, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me pra ti em tudo, em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. E tu és Deus. Forte, aleluia! Aplauda o Senhor aí na tua casa, meu irmão! Aplauda bem forte para Jesus! Dá um sinal para Ele na tua casa! Oh, aleluia! Jesus! Pastor João! Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus, amém. Graça e paz a todos nessa noite. Mais um dia, mais uma oportunidade que Cristo está nos dando para estar glorificando e exaltando o nome dEle. Mesmo em tempos difíceis, mesmo na condição que nós encontramos, o Senhor tem nos dado graça para buscar a presença dEle. E nessa noite é mais um dia que estamos na presença de Deus, é mais um dia que o Senhor tem nos acordado, tem nos despertado para tudo que está acontecendo na nossa nação, no nosso país. E se o Senhor, Ele te deu a oportunidade de você acordar no dia de hoje, se Deus, Ele te deu mais uma oportunidade de você respirar o ar, aleluia, que Ele te proporcionou, que nessa noite você possa louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus, nesse momento, Ele quer ouvir o nosso louvor, Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir, aleluia, a nossa oração. Nós estamos aí numa campanha, amém, deixando o menino escravo no Egito, para se tornar um homem e uma mulher madura no reino de Deus. Eu acredito que o momento propício para se tornarmos maduros é o momento que estamos passando. Um momento de dificuldade, um momento onde o Senhor está permitindo nós passarmos por isso, para que nós possamos aí alcançar uma intimidade maior com Ele, para que nós possamos aí entender, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida é uma vida baseada naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A nossa vida é uma vida firmada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu entendimento e de todo o vosso coração. O Senhor, Ele exige que nós viemos buscar a presença dEle nesse momento difícil, para que nós não viemos, amém, questionar a Deus
aleluia, trazendo uma ideia no nosso coração de que Deus nos esqueceu. Não, meu irmão, Deus não nos esqueceu. Ele ainda reina, Ele ainda reinará, e Ele há, aleluia, sobre Ele poder para Ele colocar um fim nessa situação a hora que Ele quiser. Se o Senhor quiser colocar um fim hoje, Ele é Deus. Se o Senhor também não quiser colocar um fim, Ele continua sendo Deus. Ele é soberano sobre tudo isso. Ele é poderoso para nos tirar dessa situação em nome do Senhor Jesus. E se você abrir o teu coração nessa manhã, Deus vai fazer uma grande obra. Antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero ler um versículos aqui no livro de Salmos, capítulo de número 27. Versículo de número 1 diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. A guerra, versículo de número 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do meu Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e entender e aprender no seu templo. Eu quero dizer algo para o povo que está nos assistindo nessa manhã. Este é o momento de nós buscarmos a Deus por meio da oração. Davi, ele está aqui agradecendo a Deus pela confiança que Deus colocou no coração dele. Davi era um homem de batalha, Davi era um homem de guerra, Davi é um homem que passou por muita perseguição. E no Salmo 27 ele está expressando a confiança que ele tinha nesse Deus Todo-Poderoso, que quer que nós hoje estejamos na presença dele. E a única forma de estarmos na presença de Deus é por meio da oração. Quando nós oramos a Deus, aleluia, buscando a Deus, magnificando o nome dele, glorificando o nome dele, o Senhor nos leva para debaixo da tua potente mão. A Bíblia diz que a mão do Senhor está sobre aqueles que andam na terra. O Senhor é bem claro como diz assim, olha, aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus. Aleluia, quando o diabo vem na direção desse tipo de pessoa, desse homem, dessa mulher, a Bíblia é bem clara que fala que o diabo foge dele. Porque quando nós buscamos a Deus, por meio da oração, por meio da palavra, por meio do jejum, Deus ele nos cobre, aleluia, com a tua soberania, com o teu poder. E quando o inimigo vem nos atacar, ele se depara com o nosso Criador. Então Davi ele é bem claro que ele diz assim, ó, no Salmo de 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E nessa noite eu quero dizer para você que está nos ouvindo, a quem você está temendo? O que você tem no teu coração que está fazendo com que você se cale diante de um Deus Todo-Poderoso? É a situação que você está vivendo? É um momento escabroso? É opressão? Eu quero te dizer algo nessa noite. Deus ele é poderoso, aleluia, para mudar a tua história hoje, se você abrir o teu coração. Deus não chamou ninguém para ficar como escravo de situações que acontecem nesse mundo. Deus, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Ele já nos fez homens e mulheres livres para viver aquilo que nós nunca vivemos. Então não dê atenção para o que está acontecendo no mundo, mas dê atenção
a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poder para aqueles que creem. Se você crê na palavra de Deus hoje, aleluia, te levante, pega a tua espada, varão, pega a tua espada, varoa, e vamos batalhar, aleluia, por meio da oração, entrar no mundo espiritual e tomar posse da nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele é fiel, Deus é poderoso, Sabaote é o teu nome, o Deus da batalha. Ele tem a estratégia de guerra. A Bíblia ainda ela vai mais a fundo ainda, ela diz assim, ó, que os seus inimigos serão confundidos e serão derrotados, e você viverá o melhor de Deus para a tua vida. Espera e verá o que Deus vai fazer conosco, aleluia, quando acabar esse tempo de escassez. Amém? Então fica firme, meu irmão, fica firme, varão, fica firme, varoa, não deixa a tua posição, aleluia, não deixa, aleluia, o teu lugar, a tua adoração, não abandone a palavra de Deus, não abandone o Senhor, porque nessa peleja você não tem que pelejar. Quem vai pelejar por você é o varão de guerra, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vai nos dar vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu profetizo isso na nossa nação, eu profetizo isso na tua vida, e profetizo isso dentro da tua casa, eu profetizo isso no teu ministério, eu profetizo isso na vida dos teus filhos, que nós vamos viver o melhor de Deus para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Que Deus possa falar contigo nesta noite, em nome de Jesus. Pastor Marcos. Pastor Marcos vai estar ministrando a palavra de Deus. E eu quero que você levante a tua mão. Vamos orar pela vida do homem de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai nos armar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai nos fortalecer para continuar na posição, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Pai, aqui está o teu servo, Pai. Aqui está o pastor Marquinhos, um homem, ó Deus, que foi escolhido no meio de uma multidão para falar a tua palavra. Meu Senhor, um homem, ó Pai, que foi escolhido pelo dedo do Senhor para falar a tua palavra nesta noite, Pai. E que o Senhor venha usar o teu ministro, Pai, com poder e autoridade nessa noite. E que toda obra do inimigo, Pai amado, seja impedida. Ó Pai, de que sua palavra alcance o coração daqueles que vão ouvir daqui a alguns instantes, Pai. Eu repreendo toda obra de Satanás nessa noite, Senhor. Faça uma obra gloriosa, glorifica Jesus através da vida do pastor Marcos. Pai, usa esse homem como o Senhor nunca usou, e nos dá a vitória, nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Bem, queria eu estar lá no templo lá do Itapema. Queria eu estar ali naquele lugar, junto com vocês, né? Junto com todos, mas em tudo nós temos que dar graças, né? Em tudo nós temos que aprender alguma coisa, né? Então, esse período que a gente está um pouco afastado uns dos outros, o pessoal aqui da sede não pode vir, o pessoal do Itapema não pode congregar fisicamente, mas é um momento onde nós podemos nos aproximar de Deus, talvez como nunca antes em nossos lares, né? Talvez como nunca antes nas nossas casas. E um momento aí de oração mesmo, de busca, e como o pastor João estava falando, né, de não deixar a posição de lado, né? De não esquecer que na verdade isso tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é o fato de nós sermos servos desse Deus Altíssimo. E o fato de que quando tudo isso acabar, esse período aí acabar, o nosso Deus, nosso Rei,
estará contando com o nosso trabalho novamente, nos nossos templos, nas nossas igrejas locais, auxiliando os nossos pastores, auxiliando os nossos líderes e fazendo aí conforme o Espírito Santo ordena, evangelizando, ganhando almas, cuidando dos novos cristãos. É isso que o Senhor Jesus Cristo está nos preparando para fazer, né? Que a gente possa aproveitar esses momentos para isso. Bom, quero que os irmãos aí abram as suas Bíblias e na sua casa, ou como diz o próprio bispo, celular, se estiver em mãos, se estiver mais fácil. No livro de Êxodo, no capítulo 17. Estamos ainda na campanha, né? Para os irmãos de Jardim Itapema, deixando o menino escravo no Egito para se tornar um homem maduro no reino, né? Esse é o tema que Deus deu inicialmente aqui na sede para o nosso bispo Paulo, e que o pastor João, de forma bem digamos, inteligente, bem sábia, né, levou aí aos irmãos de Itapema. Vamos dar continuidade naquilo que Deus tem falado, amém? Êxodo 17, versículo 1 mesmo. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Somente até aí. Bom, essa campanha, como já diz o título, né, deixando o menino escravo no Egito. A gente entende que muitas campanhas que são feitas, né, e que eu não estou questionando a legitimidade ou não dessas campanhas, se é certo ou não, que muitas campanhas realmente são feitas para dar um direcionamento de abençoar o povo com vida financeira, com cura, com coisas do tipo. Mas há uma diferença. Essa campanha, diretamente falando, ela é uma campanha de direcionamento, ela é uma campanha de libertação. Ela não é uma campanha que vai te dar uma chave, a não ser uma chave para você conquistar a maturidade. Ela não é uma campanha que vai fazer com que você cresça materialmente. Deus pode fazer isso, mas é uma campanha que vai principalmente te dar um direcionamento para a maturidade. E antes de entrar na palavra diretamente, antes de entrar nos trechos aqui da palavra, quero fazer só algumas considerações. Além de ser uma campanha de direcionamento, é algo que nós temos que nos pegar aqui, não no exemplo do povo, mas sim no exemplo de Moisés. Deus, ele usa o povo como, vamos dizer assim, um plano de fundo para falar conosco através da vida de Moisés, através daquilo que Deus tratou com Moisés, através daquilo que Deus fez com Moisés nesse deserto. O povo hebreu nesse momento esquece um pouco o povo de Israel. Vamos pensar no exemplo de Moisés. Vocês já ouviram isso, eu creio. Eu acompanhei algumas pregações, mesmo que à distância, dessa campanha. E vocês com certeza já ouviram algumas coisas que eu vou falar aqui agora. Mas só para dar uma refrescada na nossa memória, para que a gente possa
entrar neste raciocínio do que Deus quer nos falar hoje à noite. Quando a Bíblia fala de Egito, a Bíblia está falando diretamente do mundo, do pecado, daquilo que nós saímos, ou pelo menos deveríamos ter saído. Quando a Bíblia fala de deserto, a Bíblia está falando de um lugar de aperfeiçoamento, de um lugar onde você vai ser forjado. Quando a Bíblia fala da terra prometida, a Bíblia está falando do nosso lugar de descanso. Às vezes a gente pensa que a gente vai atingir todas as promessas de Deus aqui na terra, mas irmão, entenda que aqui a terra, aquilo que a gente vive aqui hoje na terra, nossa cidade, no nosso país, é o nosso deserto. Entenda que isso que você tem hoje, esse teu emprego, esse teu alimento, esse teu carro, essa tua casa, entenda como sendo esse maná que desce do céu para você, porque não é nada mais que isso, uma provisão de Deus para que você possa viver aqui. É algo de Deus para que você possa se manter aqui na terra, porque o maior interesse de Deus na minha e na sua vida não é que a gente viva bem aqui, é que a gente viva eternamente com Ele. E é para isso que a gente passa por uma série de processos para atingir essa maturidade. E é interessante, irmãos, eu estava meditando e Deus, por algum motivo, não me deixou dormir essa madrugada. Eu meditei em muitas coisas e até ontem, de ontem para hoje eu li um artigo, um pequeno livro de 10 páginas falando de maturidade também. E nunca se falou tanto de maturidade na igreja brasileira como nos dias de hoje. Não só aqui na nossa igreja, mas graças a Deus, Deus deu esse direcionamento. Mas em muitos lugares, muitos líderes, muitos ministros estão falando sobre maturidade. Estão falando sobre alcançar a maturidade para atingir algo. E o que eu li de um ministro de louvor nessa madrugada, que atingir a maturidade, ela quer dizer dar a resposta certa a Deus. Responder corretamente aquilo que Deus quer de nós. Dar a resposta certa para Deus. Olha que coisa interessante. Dar a Deus aquilo que Ele de fato quer de nós, não aquilo que nós queremos oferecer. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa várias coisas, mas assim, eu não sei para quem é isso, e para todos nós, Deus fala comigo, para mim é isso também, com certeza. Deus, Ele não está mendigando a nossa adoração. Deus, Ele não está implorando para que eu e você sirvamos a Ele. Ele não está nos dando a chance de fazer isso. Ele está nos dando a oportunidade de assim fazer. É muito mais honroso para mim servi-lo do que para Ele me ter como servo. É muito mais forte isso para mim. É muito mais eu me sinto muito mais honrado sendo chamado servo de Deus. E é interessante, na semana passada a diaconisa Mara estava pregando aqui e Deus falou conosco profundamente. É algo que, muitas coisas que ela disse, Deus tinha ministrado no meu coração, e algo que eu quero pegar algo que ela falou e jogar de gancho aqui para que eu possa dar essa continuidade, amém? É algo que foi muito interessante que ela falou. Se a gente for ver no capítulo 16, versículo 3, no mesmo livro de Êxodo, tem uma passagem interessante aqui, onde nesse capítulo 17 não foi a primeira vez que o povo reclamou da falta de algo. Eles reclamaram da falta de comida, falta de alimento, e até cometeram um absurdo de falar isso aqui, ó, versículo 3 do capítulo 16. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda essa multidão. Irmãos, nesse momento aqui, até o bispo falou algo também com relação a isso no sábado, no encerramento da campanha para os irmãos aqui da sede. E é interessante, irmãos, que nesse momento o povo ele começa a pensar em voltar atrás, retroceder. É algo que Deus já tinha tirado eles. E o mais interessante é que nesse momento Moisés ele não fez nada, mas no capítulo 17 a gente começa a perceber algo em Moisés, que ele também começa a balançar por essa ideia. Tanto é que
no decorrer dos versículos aqui, ele vai consultar a Deus. E no decorrer da mensagem aqui, a gente vai entender o porquê que isso não foi uma boa ideia. A gente fala, nossa, consultar a Deus não foi uma boa ideia. Irmãos, a gente vai entender. Tem momentos que a gente tem que agir. Tem momentos que Deus já nos deu o que fazer. Sabe, tem coisas que a gente recebe como afronta, como questionamento. Tem lutas que a gente passa, que nós sabemos exatamente o que fazer, porque Deus já nos deu ferramenta. Porque Deus já nos deu repertório para isso. Porque Deus já nos deu algo para ser feito. Deus já nos deu inteligência para isso. Sabe aquele negócio que você faz aqui, que Deus te deu uma luz no start? Não é isso. Consegui sair dessa situação, amém. Vamos embora. Aí de repente lá na frente uma situação parecida acontece. Você já fez antes. Você já saiu dessa antes. Você já venceu antes. Tem momentos tem momentos que nós precisamos agir e não consultar. Como o próprio Deus falou para Moisés diante do Mar Vermelho: por que você me clama? Fala para marchar. O que você tem na sua mão? Você tem autoridade. O que você tem na sua mão? Você tem autoridade. O que você tem na sua mão? Você tem aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa para sair dessa situação. Mas algo que foi dito semana passada é interessante. Deus, ele não retroage. Ou seja, Deus, ele não age para trás. A atuação de Deus, a ação de Deus, ela não é daqui para trás. É daqui para frente. Deus, ele não tem uma posição de agir e fazer coisas para o passado. Não, já foi. O que você errou lá atrás, você já errou. O que você acertou lá atrás, você já acertou. O que já deveria ter feito, não deveria ter feito, já passou. A ação de Deus na minha e para a tua vida, na minha e na sua vida, a partir de agora, é para frente. Deus não age para trás. E é interessante essa saudade que o povo de Israel começou a sentir do Egito. Eles eram escravos. Nada mais que escravos. Eles tinham ali casas, eles tinham ali algumas coisas que eles cultivavam para eles se alimentavam, eles tinham roupas, mas eles tinham casa de escravo, eles tinham roupa de escravo, eles tinham alimento de escravo. Se a gente pensar um pouco, imaginar um pouco, um escravo não come a mesma coisa que o senhor dele come. Um escravo não usava as mesmas roupas do príncipe do Egito. Um escravo não morava numa casa com o mesmo conforto. Então tudo que eles estavam tendo saudade eram de coisas de escravos. Eles tinham uma perspectiva enorme. Irmãos, quando a gente vê um deserto pela frente, aquela coisa vazia, eu não sei, muitas pessoas podem enxergar isso, realmente, a falta de possibilidades. Mas na verdade o que Deus está nos dando, nos colocando nesse deserto, para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa maturidade, não é uma falta de oportunidades, mas é uma imensidão de espaço para que algo sobrenatural possa acontecer em nossas vidas. Uma imensidão de oportunidades para coisas novas, para coisas diferentes, para coisas sobrenaturais, para coisas que em outro momento, de repente, eu e você não seríamos nem capazes de fazer. E a gente, às vezes, sente essa falta. Às vezes nós pensamos que aquele conforto que tínhamos, aquela sobra, aquele conforto que a gente tinha no Egito, voltando a falar Egito, pecado, Egito, mundo, aquele conforto de repente, não preciso me policiar tanto, eu não preciso cuidar tanto das minhas ações, aquele conforto do eu não matei, eu não roubei, então eu não sou uma pessoa tão má assim, aquele pensamento, aquele juízo de valor que a gente tem de que essas coisas simples já bastariam. De repente isso nos faz falta. Mas Deus, ele não retroage. Deus, ele não age para trás. Deus, ele não age naquilo que passou. Deus, ele quer agir nessa imensidão de oportunidades que é o deserto que a gente está. Se você está passando por um deserto hoje, entenda isso. Isso é uma imensidão de oportunidades para você. Sabe aquela paisagem que você não vê nada? Na verdade, se você conseguir fechar os seus olhos da carne e abrir os seus olhos espirituais, você vai entender algo profundo nesse deserto. Você não está pisando em um lugar que não tem nada.
Você está pisando em um lugar onde está cheio de espaço para Deus agir poderosamente na sua vida. E interessante que Deus ele tem alguns pensamentos com relação a quem retrocede, com relação a quem quer voltar para trás. Olha que coisa interessante. No livro de Oséias, se a gente for ler o livro de Oséias, é uma lição muito forte que Deus nos dá através do profeta Oséias, onde Deus faz com que ele tome para si uma esposa prostituta. E ali aquele relacionamento de adultério, aquele relacionamento daquela mulher, no capítulo 2, descreve isso, que ela volta para trás, ela volta para os seus amantes. E a partir dali Deus começa a mostrar para o povo: é exatamente assim que vocês fazem comigo. Vocês vêm aqui, vocês acham que vocês vão de repente conseguir coletar algumas coisas, obter algumas coisas, mas daqui a pouco vocês vão embora de novo. E Deus ele compara aquele que volta atrás, aquele que retrocede, como uma mulher adúltera que volta aos seus amantes. Olha que coisa pesada. Aquele que quer voltar para o Egito, aquele que quer voltar para o seu mundo antigo, aquele que quer voltar para os seus pecados, ou aquele que não quer abandoná-los por amor a Ele, Deus considera como uma mulher adúltera. Um pouco mais à frente, bem mais à frente, aliás, quase no final da Bíblia, no segundo livro de Pedro, no capítulo 22, no capítulo 2, aliás, ele fala sobre os falsos mestres, aqueles que ensinavam, aqueles que direcionavam o povo e que por algum momento tiveram uma apostasia da fé, afastaram-se da fé e começaram até a deturpar aquilo que eles mesmos ensinavam. E o último versículo desse capítulo é algo extremamente pesado, porque Deus, através ali do apóstolo Pedro, ele diz que a esses é como se um cão voltasse ao próprio vômito ou uma porca lavada voltasse para a lama. Eu consigo entender que para nós, que de repente queremos voltar, queremos retroceder, Deus nos olha como algo que é extremamente nojento. Olha que peso. A cena de um cão se alimentando daquilo que ele vomitou há poucos instantes é extremamente horrível. Não sei quem já viu aquilo. Eu na minha infância vivi no interior e tive contato assim com fazendas e tal, né, com criação de porco. E eu sei, às vezes o fazendeiro lá, tinha uns parentes da minha avó que tinha fazenda lá no interiorzão, lá bem quase pro final de São Paulo mesmo. E tinha umas criação de porco lá, fazendeiro lá, o ajudante ia, limpava, deixava bonitinho para sei lá o que. Sabia que ia voltar, daqui a pouco o bicho estava lá, rolando lá na lama, rolando naquela comida esquisita. Olha só como Deus nos olha quando nós pensamos em voltar atrás. Quando nós não só pensamos, mas quando nós damos o passo de retroceder para o Egito. E essa mensagem então de hoje, para você que de repente esteja com esse pensamento de voltar atrás, para você que de repente já esteja até voltando, para você que de repente não consegue abrir mão desse pecado, para você que de repente não consegue abrir mão dessa vida, Deus quer falar com você essa noite. Deus já falou comigo essa noite. Deus já tem falado comigo através disso. Deus está falando novamente comigo hoje. Deus quer falar com você que está aí na sua casa, que pense em voltar atrás, que pense em voltar para esse Egito, que vocês já ouviram nessa campanha que não é nada que preste. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero que vocês entendam nessa noite, quero que vocês prestem atenção, você que está aí na sua casa, os que estão aqui acompanhando também do grupo de louvor, os pastores. Deus, primeiro ponto dessa mensagem, no Egito, Deus nos vê como meninos e escravos. Exatamente o tema dessa campanha, né? Menino e escravo. Exatamente assim que Deus me enxerga, te enxerga quando nós pensamos ou quando nós começamos a voltar para trás. Aí a gente começa a meditar, por que será menino e escravo? Por que Deus falou dessa forma com os pastores, com os líderes que instituíram essa campanha? Por que menino? Por que escravo? Quando a gente fala de menino, a gente está falando de fato, imaturidade. Aí você pode pegar menino, uma criança
um adolescente, um pré-adolescente, um jovem iniciando a vida adulta. Porque de repente uma criança, ela acha que ela colocando o brinquedinho dela ali na tomada não vai acontecer nada. Tá lá brincando, coloca o brinquedinho, não vai acontecer nada. De repente uma adolescente de 15, 16 anos, ela acha que ela pode curtir a vida dela, se relacionando com 1, 2, 3, 4, 5, sem de repente nenhum tipo de consequência para isso. De repente ela acha que ela pode fazer isso e não contrair nenhum tipo de doença, ou de repente não, sei lá, ter uma gravidez indesejada, ou não se envolver com pessoas erradas. E a gente vê, não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês. Quanta gente vê aí de adolescentes, de meninas de 11, 12, 13, 15 anos que morrem na mão de pessoas com qual elas se relacionam. De repente um jovem aí de 19 anos acha super legal, o cara enche a cara numa noite, pega 5, 6 pessoas, coloca no carro dele e sai dirigindo a 150, 160 por aí, como se isso não fosse acontecer nada. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. É nesse ponto que Deus fala sobre menino, imaturidade, inconsequência. Pessoas que agem de forma inconsequente. Assim como Moisés naquela situação matou aquele egípcio sem saber que aquilo traria uma consequência. Um menino, um imaturo, alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Eu não estou falando que essas pessoas que de repente, não sei as crianças mais novinhos, mas um adolescente para cima sabe exatamente o que faz, mas não mede consequências, como Moisés também não mediu consequências. E um escravo, e a escravidão, irmãos, aí é que está um ponto muito interessante. A escravidão pode ser bobagem que eu vou falar aqui, mas vou explicar, vocês vão entender. A escravidão não está ligada a nada físico. A escravidão não é física. A escravidão ela é mental e ela é espiritual. E eu vou dizer isso para vocês. Quando Moisés libertou o povo, cerca de 2 milhões aproximadamente de pessoas, aquilo ali era em torno de, na população da época, era em torno de 3% da população mundial da época, que girava em torno de 70 milhões, ou seja, tinha muita gente com Moisés. A escravidão brasileira, a gente viu que muitos escravos, eles eram um senhor, um fazendeiro tinha ali uma média de 20, 30, 40, muitos escravos, e comprando mais e fazendo mais escravos. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, não lembro se eu estava em casa, se estava na casa da minha mãe, da minha tia, não lembro onde eu estava, sei que estava passando acho que era alguma novela, uma série que falava sobre escravidão no Brasil. E uma cena me chamou a atenção porque tinha um escravo que ele tinha ganhado, né, a alforria dele. Ele se tornou um intelectual, escritor da época, tal. Aí numa situação ali que deram digamos um golpe ali de estado, aquela alforria dele foi revogada. Ele voltou a ser escravo, ele voltou para a fazenda. E teve um momento que estava lá ele e mais uns 10, 15 escravos, sei lá, e 2 homens com um chicote batendo neles. E ele, por ser uma pessoa intelectual, ele levantava, ele sacudia aqueles outros escravos e falava para eles: olha, nós somos maiores que eles, nós somos mais fortes e estamos em maior número. Se nós nos rebelarmos aqui agora, a gente acaba com eles, a gente foge daqui. Nós podemos fazer isso, nós somos mais fortes. E aquilo não convenceu nenhum daqueles escravos, eles continuaram de cabeça baixa, 15, 20 homens fortes, grandes, apanhando de 2. Porque está aqui, ó, está na mente, está no espírito, não está no corpo. O que eu quero dizer é que muitas vezes esse pecado que te aprisiona não está no teu corpo, meu querido, está na tua mente, está no teu espírito. Você condicionou o seu corpo a isso. Você condicionou o seu corpo, você condicionou a sua estrutura física a pecar. Você de repente condicionou a sua estrutura física a depender de bebidas alcoólicas, depender de algum outro reagente químico, sei lá. Você de repente condicionou o seu corpo físico a adulterar. Você condicionou o seu bem-estar em falar mal de outras pessoas. Isso não é físico, isso é espiritual. A escravidão ela é algo muito mais forte do que simplesmente te prender pelo físico, porque você pode se livrar disso ou não. Por si mesmo, se alguém te oferecer algo que seja ilícito aos olhos de Deus, você pode negar.
Você pode se afastar por si mesmo. Se não faz, é porque isso está no teu espírito, isso está na tua mente. Você condicionou o seu corpo a isso. Então, quando Deus ele fala que quando nós estamos no Egito, nós somos como escravos e meninos, nós somos pessoas condicionadas a um pecado e sem consequência, sem a ideia da consequência que isso nos traz. E cada ação errada que a gente toma, cada decisão errada, nos torna como um escravo menino. E o segundo ponto dessa mensagem, que é algo que aconteceu com Moisés, além dele estar preso nessa condição de um escravo, de um menino, de alguém inconsequente, foi a falta de convicção do chamado. Às vezes você quer voltar atrás porque você não está tão convicto assim de que Deus te chamou. Às vezes você quer dar aquele passinho para trás porque você não tem muita ideia de que é um chamado poderoso na sua vida. Meu irmão, eu não estou falando aqui de um chamado que de repente vai fazer você ser um ministro, vai fazer você ser um ministro de louvor, um ministro da palavra. Eu não sei, isso está na mão de Deus. Não sou eu que vou aqui falar o que Deus vai fazer na sua vida. Isso aí Deus fale com você na sua casa, no seu íntimo, no seu ser aí, e com o devido, vamos dizer assim, a devida tutela aí da sua liderança. Mas o simples chamado de ser filho de Deus, o simples chamado de ser filho de Deus, já poderia motivar a sua vida a nunca mais pensar em voltar para trás. Moisés lhe deu vários exemplos de falta de convicção. Ele entra num lugar, ele está vendo uma sarça, uma planta no meio de um fogo que não se queima. O cara fica lá olhando para aquilo, tipo, o que é isso? Sabe, Deus chama ele, dá demonstrações diversas de que é com ele, de que realmente existe um chamado. E o cara não tem convicção nenhuma, o homem não tinha convicção nenhuma. O homem não tinha convicção nenhuma daquilo que Deus realmente ia fazer através da vida dele, e ia fazer na vida dele também. E às vezes ele pode até ter tido, sim, é claro, uma situação de uma certa ansiedade, porque pensa só, irmãos, é meio esquisito, né? Você crescer numa casa que não é sua, você crescer no meio de um povo que não é seu, você vê costumes que não são seus. Deve ser estranho isso. Deve ser muito esquisito. Como foi a vida de Moisés. Então de repente ele enxerga que, poxa, peraí, como assim? Deus está me chamando para isso? Não estou entendendo. Eu não sei nem falar. Eu não consigo nem falar direito. E a falta de convicção de Moisés nesse momento até fez com que ele pensasse. Com que ele pensasse em voltar um pouco atrás. Entendeu? Quando no versículo 4 mesmo, que a gente leu, onde ele questiona Deus sobre o que fazer. Ainda fala, Deus, é como se é capaz de me apedrejarem aqui. O bispo falou algo sábado muito interessante aqui. Ele falou que em alguns momentos Moisés até culpou a Deus pela sua sensação de fracasso, pela sua frustração individual. Olha que interessante ali, você vê Moisés chamado por Deus, tirando ali 2 milhões de pessoas na mão do Egito. Num determinado momento se vê onde o pessoal está questionando a falta de comida, onde o povo está questionando a falta de água. Água que é um elemento essencial para todo ser humano. E de repente ele vê que essa situação podia ter sido resolvida mais fácil. Sabe, de repente ele achava que Deus ali naquele momento do questionamento ia enviar uma grande chuva, assim como caiu o maná do céu. Mas não. Para tudo tem um tempo, uma hora. Para tudo tem uma forma de ser feita. E Moisés não soube lidar com isso e questionou a Deus. Questionou no momento, consultou no momento que ele devia agir. E olha como nesse momento era o momento onde ele devia agir de fato. Essa falta de convicção de Moisés levou ele a um questionamento a Deus. E levou a ele a não enxergar que em outro momento, numa situação parecida, de frente para águas, Deus deu uma chave, Deus deu uma ferramenta, Deus deu uma estratégia. Deus já havia dado a Moisés uma forma de fazer aquilo que ele devia fazer. No terceiro ponto, irmãos, dessa mensagem, eu quero que vocês entendam isso.
Em momentos de questionamentos e aflições, nós sabemos exatamente o que fazer. Porém, essa falta de convicção no chamado nos cega. Essa falta de convicção de enxergar quem é Deus de fato na minha e na sua vida nos cega, nos deixa cego, tampa a nossa visão, tampa o nosso entendimento, nos deixa em pânico, nos deixa aflito. Nessa situação toda aí de coronavírus, de pandemia, de não sei o que, eu ouvi uma entrevista de um médico. Ele falou algo muito interessante. Ele falou algo, não falou algo baseado no achismo, baseado em psicologia. Ele falou algo na questão de ciência, coisa até orgânica, coisa do corpo mesmo. De que a pessoa em pânico, ela não raciocina direito. A pessoa quando está com medo, ela perde o poder de raciocínio. Então a pessoa quando está em pânico, ela não consegue enxergar uma outra situação a não ser o próprio desespero dela. Aí o que acontece? Muitas coisas podem acontecer nessa situação. O seu sistema imunológico pode abaixar. Mesmo você sendo uma pessoa super saudável, você pode ficar doente. A sua capacidade de raciocínio abaixa, você não consegue pensar antes de agir, você vai agir de forma imprudente, você pode fazer uma bobagem. E Moisés, num momento de pânico, onde no versículo 4 ele demonstra para Deus um medo de ser apedrejado, um medo de ser morto para aqueles homens, para aquelas pessoas, um descontrole. Moisés mostra, não tenho controle sobre esse povo, eles podem fazer, a qualquer momento eles podem fazer algo. Ele se esqueceu que Deus já havia dado para ele autoridade sobre essas situações. E no versículo 5, olha que Deus fala aqui no versículo 5 para Moisés: respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns anciãos de Israel e leva contigo o bordão com que feriste o rio e vai. Bordão, o cajado. E Deus fala: leva contigo aquele mesmo cajado, aquela mesma ferramenta que eu te dei para abrir o mar, e vai. Aquela mesma ferramenta que em outro momento você abriu um mar enorme à sua frente. Pega ela e vai para essa situação. É daquilo que a gente estava falando agora há pouco. Sabe aquela situação que você já passou e você já conseguiu sair dessa porque Deus te deu estratégia, irmão? E de repente você agora nesse momento está pensando em voltar para o Egito porque você não sabe o que fazer com essa nova situação que você estava enfrentando no seu deserto. Deus já te ensinou e Deus já te deu autoridade para passar por isso. Deus já te ensinou e já te deu autoridade para passar por isso. Deus já te deu o cajado, e cajado é isso, o cajado é autoridade sobre todas essas coisas, irmãos. O que Deus estava dando para Moisés não era somente um cajado para autoridade com aquele povo, mas era autoridade contra todas as adversidades que ele passaria no Egito. É autoridade para que ele possa vencer todas as adversidades e todas as dificuldades que ele passaria no Egito. No deserto. Eu querendo voltar para o Egito, não estou voltando para o Egito, irmãos, é deserto. Deus já deu autoridade para que você possa vencer tudo isso. Deus já te deu. Você não tem um cajado nas suas mãos, você não tem algo ali nas suas mãos ali para você ver, mas você tem a oração, você tem a palavra, você tem o poder da sua fé. Sabe o que você tem mais forte ainda, meu irmão, minha irmã? É o ouvido de Deus aberto para a tua oração. É a atenção de Deus em todo momento que você se dobra diante dele. Você tem a atenção do teu Deus no momento que você precisar falar com ele. Essa é a autoridade, porque antigamente não se podia. Mas hoje nós não temos mais um véu que divide. Esse véu se rasgou. A presença dele está aí. A presença dele está aí. E é nesse deserto que você está passando. É nesse deserto que você está passando que vai haver a provisão. Que vai haver o resultado das suas orações. Que vai haver sim um grande sobrenatural de Deus na sua vida. Que vai haver sim um resultado de algo que você tem implantado, que você tem buscado de Deus. É nessa situação, e é com essa autoridade que Deus quer que você vença. Não é voltando para trás, porque Deus não retroage, Deus não volta para trás, Deus não anda para trás. Deus não anda para trás, Deus não volta. Deus não volta.
Eu lembro de uma menção na Bíblia onde Deus voltou, que foi na situação das ovelhas que estavam ali. As 100 ovelhas, uma se perdeu e ele voltou por um instante para resgatar aquela ovelha. Mas ele trouxe aquela ovelha de volta para o rebanho, ele trouxe aquela ovelha de volta para a visão, ele trouxe aquela ovelha de volta para a realidade que ele tem para o teu povo. Não para essa realidade de repente de deserto, de não enxergar nada, de não saber o que está acontecendo, não. Não. Esse deserto que você vive hoje, igreja, você que está assistindo aí, é um grande espaço de oportunidade que Deus está te dando. É um grande espaço de oportunidades que Deus está te dando para construir algo na presença dEle, para construir algo no reino dEle, para construir algo na casa dEle, para viver algo diferente. Sabe, é complicado, às vezes a gente... nada mais real para exemplificar esse deserto, como as coisas que estamos vivendo agora. Sabe, pessoas já sendo demitidas dos seus empregos, pessoas já perdendo a sua fonte de renda, pessoas que já não sabem como vai ser depois que isso tudo voltar ao normal, se voltar ao normal, quanto tempo vai demorar para voltar ao normal. Não é fácil passar por isso. Não é fácil viver com tanta incerteza assim, né? Não é fácil viver com isso. Mas olha só, esse deserto que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, nessa situação de nós estarmos aqui, com as igrejas vazias, com o comércio fechado, com empresas fechadas, com pessoas falindo, é um deserto de oportunidades para mim e para você. Tentarmos entender como a gente pode sair dessa na presença de Deus, para que lá na frente, se de repente acontecer de novo, se lá na frente eu perdi meu emprego, lá na frente eu perdi minha fonte de renda, lá na frente eu perdi isso, eu perdi aquilo. Não, peraí. Eu já passei por isso. O problema não está em consultar a Deus, irmãos. O problema está em consultar a Deus com desespero. O problema é consultar a Deus em pânico, porque isso é falta de fé. O problema de Moisés não foi entrar aqui na presença de Deus e falar: Deus, o que eu vou fazer porque estão a ponto de... O problema foi ele ter falado justamente isso, aliás. Estão a ponto de me apedrejar. Moisés não queria uma solução para o povo. Moisés queria uma solução para ele se salvar da situação. E lá na frente, se de repente Deus permitir que passamos novamente por isso, ou por situação parecida, pela experiência que estamos adquirindo hoje, por aquilo que estamos vivendo hoje, pode ter certeza, irmão, pode ter certeza, minha irmã, nós vamos ficar muito mais tranquilos. Se hoje você está aí preocupado na sua casa, se de repente você vai ter o teu emprego amanhã, se de repente você vai contrair doença ou não, fica tranquilo. Nada acontece na sua vida se Deus não deixar. Nada acontece na sua vida se Deus não permitir. Aliás, você se entregou a Ele, não foi? Quando você entrega algo a alguém, quando você dá algo a alguém, por presente, por necessidade, não sei, isso não te pertence mais. Se de repente você pega um objeto seu, um celular, um sei lá o que, não sei, e dá para alguém, isso não te pertence mais. Se você fez isso com a sua vida diante do teu Deus, se você entregou a tua vida para o teu Deus, posso te informar, a tua vida não te pertence mais. Você já não é mais dono de você mesmo. O teu dono saberá o que fazer. O teu Deus saberá o que fazer nesse deserto. Mas continua andando. Continua andando. Continua andando nesse deserto. Eu ouvi uma frase um pouco pesada, mas é uma frase bem interessante nessa situação toda. O presidente dos Estados Unidos, ele falou algo assim: olha, se estamos passando pelo inferno, vamos continuar andando para poder sair dele. Se você está passando por um problema, irmão, não é voltando para trás que você vai conseguir. Não é retrocedendo que você vai conseguir. Você vai voltar para o Egito, você vai voltar a ser um menino escravo, você vai voltar a ser alguém inconsequente. Você vai voltar a fazer as coisas que até quando você fazia, você mesmo condenava. Até mesmo quando você fazia, você tinha que fazer escondido. Para encerrar aqui, irmãos, essa mensagem, no quarto ponto aqui eu quero encerrar.
do versículo 8 ao 16, do capítulo 17, tem uma situação muito fora do comum. Os amalequitas atacam o povo de Israel, e o povo de Israel vence a batalha. O povo de Israel, ele vence uma batalha num deserto, depois de ter passado um pequeno período aí de não ter o que comer, porque reclamaram disso, depois de ter passado por sede. E o detalhe dessa passagem, que é tão tremenda, que assim, Moisés, ele fala para Josué: pega alguns homens e vai. E Moisés não fala assim: pega alguns homens, treina esses homens, dá capacitação para eles e vai. Não tinha nem tempo para isso. Era pegar os caras e vai embora. Vai pra guerra, vamos defender esse povo. E Moisés, no momento que ele estava acompanhando aquela batalha, ele levantava os braços, o povo prevalecia. Quando o braço dele cansava, ele abaixava, o povo começava a perder a guerra. Daqui a pouco, Arão e mais alguém, não lembro o nome, está aqui, deixa eu só ver aqui qual é o versículo, só um minutinho. Arão e Hur, versículo 12, eles sustentam as mãos de Moisés, então fazem um mecanismo para sustentar as mãos de Moisés embaixo deles, para que Moisés permanecesse com as mãos levantadas, para que aquele povo continuasse a vencer aquela batalha. Interessante, irmãos, é que assim, Deus proveu o alimento, Deus proveu a água, Deus ensinou Moisés que em um momento de adversidade, no momento de aflição, no momento de questionamento, no momento de luta, de pânico, de pavor, Moisés já sabia exatamente o que fazer, porque ele já tinha a ferramenta, o cajado, a autoridade. Deus já tinha feito tudo aquilo com o povo, mas faltava uma coisa essencial: mostrar para aquele povo que Deus era Deus em todas as situações que eles viveriam no deserto. Um monte de homens sem capacidade de guerrear, um monte de cara recém-formado, tipo um monte de recruta ali, não tinha, os caras, sabe, tipo aqueles de alistamento militar, como se você pegasse o alistamento militar, aquele monte de rapazinho lá de 18, 19 anos, como se fosse muito velho para chamar a pessoa de 18, 19 anos de rapazinho, mas tudo bem, né? O tempo tá passando, mas nem tanto. Pega aquele monte de garoto, alistou, assinou, tá, pega a arma e vai pra guerra. Era mais ou menos isso que aconteceu naquele momento. Não houve um preparo militar, não houve um preparo. Eles foram. E eles foram porque eles precisavam defender aquilo que Deus tinha dado para eles. E nesse momento, Deus dá a vitória, Deus faz o povo prevalecer pelas mãos de Moisés, é claro. Pela situação de Moisés estar com as mãos levantadas, estar ali demonstrando aquilo, da autoridade que Deus havia dado para ele. E Deus faz com que aquele povo prevalecesse em uma guerra totalmente fora de contexto, em uma guerra totalmente fora da normalidade. Meu, como assim? Os caras tá vindo aí, Moisés chega: Josué, faz um negócio aí, vai, pega um povo, pega uns homens aí, vai lá, vê o que dá. E Deus faz o povo prevalecer. Eu quero dizer para você, meu irmão, é que essa batalha que você aí na sua casa vive nesse deserto não é sua. Essa guerra que você vive aí no seu deserto, nessa sua situação, não é sua. Essa luta que no Novo Testamento, não lembro, se não me engano, tem em Coríntios, Deus fala, leve e momentânea, Paulo fala, uma leve e momentânea tribulação, não é sua. Deus te colocou nisso aí, meu irmão, para você vencer em nome dele, não é em seu nome, não é na sua capacidade, não é na sua intelectualidade, não é na força do seu trabalho, não é na força do seu poder, não é no seu esforço, é na força e no poder do nosso Deus, do nosso Rei. Foi por isso que ele te colocou nesse deserto, irmão, para forjar a tua maturidade, para fazer de você uma pessoa melhor do que o que você era. E para você ser uma pessoa melhor, para sermos pessoas melhores do que éramos, requer sim sacrifício, requer sim abrir mão, requer sim sair um pouco dessa nossa vida, dessa nossa mesmice.
desse negócio, dessa zona de conforto, de se eu fizer isso, eu acho que eu vou agradar a Deus nisso. Pode ser que eu desagrade a Deus nisso aqui também, mas espera aí, se a minha conduta for essa, se eu não matar, se eu não roubar, se eu não fizer isso, irmão, para com isso. Com Deus não tem meia conversa, com Deus não tem meio assunto, com Deus não tem meia palavra, ou é ou não é, sim, não. Deus não te quer pela metade, não, irmão. Se você se contenta com metade, meu irmão, tudo bem. Se você de repente, a sua situação atual não, meio pedaço de bolo tá bom, meio prato de comida tá bom, metade dessa roupa tá ótimo, metade do meu salário tá maravilhoso, tudo bem. Só quero te dizer que o teu Deus não se contenta com metade de você. Só quero te dizer que o teu Deus, ele não se contenta com metade da sua adoração. Volto a dizer, ele não está implorando e mendigando a sua adoração, ele não está implorando e mendigando o seu serviço, ele nem precisa disso. Ele pode levantar outros 500 no seu lugar, mas ele quer que você faça aquilo que ele te colocou na tua mão. Ele quer que você seja o servo que ele te levantou, ele quer que você seja o filho obediente que ele te levantou para ser. Ele quer que você saia de vez desse Egito. Ele quer que você saia de vez dessa escravidão. Essa escravidão mental, esse negócio que te prende. Irmão, isso é mental. Por que as pessoas hoje são viciadas em cigarro, por exemplo? Porque em um determinado momento você achou, a tua mente achou que o teu corpo ia precisar daquele cigarro, dar uma tragada naquele cigarro, e de repente a tua mente condicionou o teu corpo a depender daquela química. Mas você é muito maior que um cigarro, cara. Você é muito maior que isso. Não sei nem para quem que eu estou falando isso, mas você é muito maior que esse teu vício, cara. Meu irmão, você é muito maior que esse teu vício. Você é muito maior que essa dependência. Sabe, às vezes, em um determinado momento da sua vida, da sua trajetória, você achou que cometer um adultério satisfaria o teu eu, o teu ímpeto, a pessoa que você é, vai te tornar mais você. Cara, não é o teu corpo que precisa disso. É a tua mente que está condicionando o teu corpo a isso. É a prisão, a escravidão espiritual que você vive hoje que está condicionando você a isso, irmão. Você é maior que essa escravidão. Você é mais forte que essa escravidão. Você é mais inteligente que essa escravidão. E você está em maior número que essa escravidão. Você está em maior número do que aquilo que se escraviza. Sabe por quê? Porque maior é o que está em você. Maior é o que te quer. Maior é aquele que morreu por você do que aquele que está no mundo te escravizando. Maior é o teu Deus. Maior é o teu Senhor, que tem um descanso para você, que tem uma terra linda de descanso para você, do que essa situação que te escraviza. Agora, você quer voltar? Você quer voltar, irmão? Depois dessa, você quer voltar? Depois de saber que você tem a ferramenta certa, você quer voltar, irmão? Eu sinceramente pensaria 2, 3, 5 mil vezes. Na verdade, eu nem pensaria, eu não voltaria. Você já sabe o que é. Sabe, nós sabemos o que é. Se uma criança, ela vai lá e coloca o dedinho na tomada, ela toma um choque, ela sabe que aquilo é mal para ela, ela não vai fazer de novo. Ela não vai fazer de novo. Se alguém sofre um acidente de carro e consegue sobreviver, mas aquele acidente ele foi decorrência de um alcoolismo, ele não vai beber de novo e entrar dentro de um carro dirigindo. Pelo menos pressupõe-se que não. Você sabe o quanto essa escravidão foi mal para você, o quanto isso foi maligno para você. E se você está passando nesse deserto, se isso está doendo, se isso está ruim, se isso está feio, se isso está forte para você, continua andando. Continua andando. Uma coisa eu te garanto, não vai faltar sandália, porque isso Deus vai renovar. Então seu pé não vai ficar descalço. Não vai faltar alimento, porque Deus vai prover. Não vai faltar água, porque Deus vai prover. Não vai faltar o básico, porque Deus vai prover isso na sua vida. Você pode ficar estressado uma vez ou outra, você pode ficar chateado uma vez ou outra, você pode até mesmo
balançar. Mas é interessante que no momento que Pedro balançou, que Pedro deu aquela titubeada na fé, começou a afundar, Pedro não quis voltar para o barco. Pedro viu Jesus, se é o Senhor mesmo, me faz até aí. Ele começa a andar sobre as águas, ele começa a andar passo sobre passo, aquela água começa a se tornar sólida embaixo do pé dele. Aí de repente bate um vento, ele dá aquela balançada, ele começa a perder um pouco da fé, mas ele olha para o barco, ele sabe que aquele barco vai afundar se ele voltar. Ele não quer voltar para o barco, ele quer continuar adiante até se encontrar com Jesus. Ele simplesmente pede socorro para Jesus, Jesus estende a mão e o socorre. E essa situação, irmãos, que você está vivendo agora, se está te fazendo afundar, não volta. Pede socorro para Jesus para continuar andando para frente. Se essa situação está te fazendo abater, não volta. Não volta. Em nome de Jesus, não volta. Pede força para Jesus para continuar andando. Quero chamar aqui o pastor João para nós orarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Segura um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não pude deixar de ouvir o pastor Marcos sendo usado por Deus aqui, que o medo tem tomado conta do coração do povo. E o medo é algo que não vem da parte de Deus. Deus, Ele nos chama para andar confiando naquilo que Ele fala para nós. E Moisés foi esse líder que, antes de ser um grande líder, de tirar o povo da mão de Faraó, a Bíblia fala que ele teve esse medo no coração. Mas o Senhor, Ele tratou com Moisés. O Senhor tirou esse sentimento da alma de Moisés, do coração de Moisés, e Moisés se tornou um grande líder na presença de Deus. E muitas vezes nós, por causa do medo, nós se tornamos um escravo de situações até dentro da própria nossa casa. O Senhor, Ele tem nos dado palavra, Ele tem enviado os seus profetas, os seus servos para falar conosco, para nos trazer uma palavra, para que nós possamos nos levantar debaixo do poder dessa palavra. E muitas vezes a gente queremos retroceder. Nós não acreditamos no poderio, na soberania do Senhor. Mas nesta noite o Senhor falou conosco que retroceder não vai resolver o problema da nossa situação. Olhar para trás não é para homem e mulher de Deus que foi chamado para ser filho de Deus. O Senhor está nos chamando para dar um passo adiante nessa noite. Abrir mão de tudo que Satanás tem colocado no nosso coração. Abrir mão de tudo que esse movimento, que esse Covid-19 aí tem tentado colocar no coração do povo de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como foi dito aqui. Nós iniciamos essa mensagem hoje dizendo assim, o Senhor é a nossa nossa luz. Nós iniciamos aqui falando no livro de Salmos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem você está temendo hoje? O que está falando, quem está falando na tua mente devido à situação que está passando? É a voz do teu inimigo dizendo para você jogar a toalha? Mas eu venho te dizer nessa noite, juntamente
aleluia, com o nosso servo pastor Marcos, para você pegar o teu cajado, para você pegar, aleluia, as armas que Deus entregou para você, para que você toque agora nessa situação e tome posse da palavra de Deus, que a palavra de Deus é que vai te levar a você passar por essa situação que estamos vivendo, porque Deus tem coisa grande para nos entregar. Amém? Então não deixa o medo tomar conta do teu coração. Moisés iniciou o chamado dele, dizendo para Deus: manda outro. Mas o Senhor, quando Ele escolhe alguém na terra, Ele não abre mão daquele que Ele escolheu. E Ele escolheu você nessa noite. Ele não aceita outro fazendo aquilo que Ele colocou você para fazer. Então abandona esse medo, abandona esse espírito de covardia. Pega teu cajado, vamos colocar esse demônio por terra e tomar posse da vitória que Deus está liberando para a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Então o Salmo 27, nós iniciamos a mensagem assim, ó: o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a tua 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 luz, o Senhor é a luz de vocês que estão nos ouvindo nessa noite. E Ele é também a nossa salvação. A quem temerei? Se o Jeová Sabaote está na frente dessa batalha, é Ele que vai nos dar vitória. Então largue essa vida de escravo, se levanta, pega o teu cajado e venha ser um homem e uma mulher madura na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar o hino aqui agora. Satanás vai cair por terra, o diabo vai ter que se prostrar diante dos pés do nosso Senhor nesta noite. Satanás vai sair dentro da tua casa, Satanás vai sair dentro do teu quarto, do teu ministério, do teu caminho, porque se ele não sair, o varão de guerra, Jesus Cristo, Filho de Deus, vai passar por cima dele. Nós não estamos aqui no nosso nome, nós não estamos aqui, aleluia, falando uma palavra que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a peia, e ela vai destruir nessa noite todo o jugo que o diabo tem colocado na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família, em nome de Jesus. Toma posse nessa noite. Ei, Moisés, se levanta, Moisés. Se levanta, porque tem um mar vermelho para atravessar. Ei, Moisés, se levanta, Moisés. Se levanta, tem um povo aí esperando você, aleluia, pegar o teu cajado e tocar no mar, Moisés. Ei, meu irmão, minha irmã que me ouve nessa noite, a tua família precisa de você, rapaz. O teu vizinho precisa de você. Os nossos amigos que não servem Jesus precisam de você. Tu és uma ferramenta na mão do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Louvemos ao Senhor. Oh, glória! Louvado seja Deus, Espírito de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, Espírito Santo. eu sou filho de Deus. Você tem um Pai poderoso. Eu não sou mais escravo do medo. Você é livre. Eu sou filho de Deus. Louve com a igreja. Você está na sua casa, mas você pode louvar. Louve nessa noite, em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou
meus inimigos, Deus medo me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Vai a tua libertação nessa noite. Profetiza na tua vida, profetiza na tua casa que se você não é mais escravo. Você que é filho, levanta a mão nessa noite em nome de Jesus. Abre o mapa, eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Nós somos livres. Sou filho de Deus. Glória a Jesus. Sou filho de Deus. Aleluia. Sabe, meu irmão, um dia eu estava preso naquilo que o mundo achava que era bom para mim. E eu vivia sorrindo, eu vivia alegre. Eu não media esforço para sair de casa, para ir passear por qualquer lugar. Eu não tinha vergonha, meu irmão, de fazer nada. Ninguém podia me parar naquela época. Mas um dia o Jesus Todo-Poderoso entrou na minha história. Eu uso isso agora para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu não tenho vergonha de falar do nome daquele que um dia me tirou da mão do meu inimigo, da mão do meu adversário. Meu irmão, eu me alegro quando eu falo no nome de Jesus Cristo. E você pode estar perguntando nessa noite, por que, pastor João? Porque foi o único que me libertou da mão de Satanás. Foi o único, aleluia, que me trouxe a razão verdadeira do que é viver a vida. Ah, meu amado, a vida não é ter dinheiro. A vida não é ter um carro bom. A vida, aleluia, não é ter uma posição, aleluia, o qual chama a atenção do mundo. A vida é ser filho, é se humilhar na presença de Deus e saber que você tem um pai. E saber, aleluia, que no meio das tuas lutas, no meio da tua batalha, você não está sozinho. Lembra, você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do diabo. Aleluia, Deus derramou o sangue dele na cruz do Calvário. E hoje você é filho de Deus. Cara, hoje você tem um pai. Tati, hoje você tem um pai. Nós temos um pai. Nesse exato momento, o pai está nos ouvindo. Enquanto nós louvamos, as cadeias estão sendo quebradas,
Quando nós louvamos a Deus, o anjo do Senhor desce, quebra as cadeias, tira da mão do diabo aquele que é escravo e fala: agora tu é meu filho, eu te gerei, eu te dei um nome. Esse é o Deus que você serve. Não deixa o medo tomar conta do teu coração. Não deixa ninguém tomar lugar no teu coração. O teu lugar é de Jesus. Esse coração é de Jesus. Então nós não somos escravos do medo. O medo não faz parte da nossa história, pastor Marcos. O medo não faz parte, aleluia, daquilo que Deus chamou para nós vivermos na terra para Ele. Mas a unção, a fé, o poder, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, isso sim faz parte da nossa história. Isso sim nos tornou filhos e filhas de Deus. Então nesta noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida que todas as cadeias sejam abertas agora pelo poder que é no nome de Jesus. Que Satanás caia por terra. Que essa praga dessa doença não alcance tua casa. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal. Eu quebro toda a força do inimigo. Eu me uno, aleluia, com muitos homens de Deus nesse momento, que está invocando o nome do Senhor, que está clamando o nome do Senhor, meu irmão. Põe uma coisa no teu coração: quem te chamou foi Ele nunca perdeu uma batalha. E não é a sua que Ele vai perder. Não é essa luta que estamos passando que vai impedir amanhã. Nós estamos aqui balançando a bandeira da nossa vitória, porque Jeová Nissi é o nome dEle. Amém, que você receba essa palavra no teu coração. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a condição que você está dentro do teu lar. Mas eu sei uma coisa: há uma profecia na palavra de Deus para a nossa vida. Isaías capítulo 59. Os ouvidos de Deus, Ele não está tapado para que não possa ouvir você. E as mãos dele não estão encolhidas. As mãos de Deus vai tirar você no meio desse sentimento de medo e esfregar a cara do diabo no chão. E nós vamos sim cantar o hino da vitória. Deixando o menino escravo lá no Egito para se tornar um homem e uma mulher madura na presença de Deus, no reino de Deus. Oh, meu amado, leia a Bíblia, leia a palavra, medite na palavra. Essa palavra vai fazer prosperar o teu caminho. Mergulhe nela, e amanhã você vai ser a palavra de Deus na terra. Se transforme na palavra de Deus, e você vai ver, aleluia, que se por um caminho Satanás veio para a tua vida, por 7 ele vai voltar, porque o general de guerra se levanta em nosso favor nesta noite. Amém? Amém? Só para encerrar, eu não sou glória. Aleluia, Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Profetiza aí na tua vida, na tua casa. Receba a libertação. Receba a presença do Espírito Santo. Receba o toque de Deus aí na tua casa. Sinta a presença do Senhor. Irmão, pode até impedir você de sair de casa, mas não pode impedir você louvar a Deus agora. Ninguém pode parar você de fazer aquilo que Deus mandou você passar. Vamos! Chama Ele para fazer história. Chama Ele para fazer parte da tua história. Oh, Pai, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais este dia. Obrigado, Pai, por cada um que aqui está. Eu louvo ao Senhor por mais este momento, por mais este dia. Eu acredito, Pai, que o Senhor há de fazer uma grande obra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra dentro dos lares agora, Pai.
Entra, Senhor amado, em cada cômodo de nossas casas. Pai amado, entra também em cada cômodo da alma do teu filho e da tua filha que nos ouve. Desmantela, destroça todo, ó Pai amado, sentimento que o diabo colocou na vida desse povo, Pai. E põe o teu Espírito sobre eles para que eles vivam a liberdade do Senhor e se sinta como filho em nome de Jesus. Pai, eu abençoo todo o seu povo, eu abençoo o Brasil, eu abençoo a nação, eu abençoo cada ministro, eu abençoo o meu líder, a minha líder, Pai. Oh, Pai, eu abençoo o meu ministério, o ministério dos meus irmãos, e que o Senhor possa ter um fim nessa história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu profetizo na tua vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Você não precisa de ninguém para você sentir a presença de Deus. Você só precisa de ser filho. Aí você pergunta, pastor, por que preciso ser filho? Porque o filho jamais é abandonado pelo pai. O pai está te pegando no colo nesse momento. O pai está passando um remédio nas tuas feridas, te dando cura, te libertando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu irmão, semana que vem nós estaremos aqui de novo. Deus abençoe cada lar, Deus abençoe cada um de vocês que estão pela internet, que estão aí nos ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor recompense vocês de uma forma gloriosa em nome de Jesus. Amém? Terça-feira que vem nós estaremos aqui de novo, provavelmente terminando a nossa campanha. Amém? Na terça-feira, sábado agora amanhã nós temos um culto aqui no Ministério Verdade, Vida em Cristo, MVVC, Igreja. Amém? Amanhã nós teremos culto aqui 8 horas da noite. Entra lá, MVVC Igreja, ouve a palavra. Amém? Para que a palavra, amém, possa construir dentro de nós uma fé genuína, em nome de Jesus. Amém? Na terça-feira que vem nós estaremos aqui de novo, provavelmente terminando a campanha, deixando o menino escravo no Egito para se tornar um homem maduro na presença de Deus. Pastor, quem vai pregar? É surpresa. É surpresa, meu irmão. Amém? É surpresa. Terça-feira vocês vão ver quem vai pregar. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que quer dizimar e quer ofertar, você que é servo de Deus, obreiro da casa do Senhor, não deixa de cumprir as suas obrigações perante Deus. Traga o dízimo, traga a oferta. Na igreja não tem como, pastor. Então deposite na conta. Amém? Nós estaremos colocando o número da conta aí nas redes sociais, no nosso WhatsApp, né? Estamos passando para os irmãos. Alguns já trouxeram dízimo, oferta. Amém? Nós precisamos da ajuda de vocês. A igreja está fechada, mas as contas continuam. Amém? O Senhor diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. Aleluia! Para que haja mantimento na minha casa. Diz o Senhor dos exércitos, que Ele repreenderá o devorador, o migrador, o destruidor, aleluia, que tanto tem mexido na vida e na finança do povo. Meu irmão, aprenda uma coisa, amém? Um dos princípios de Deus é trazer o dízimo, amém? O maior investimento que o cristão faz é no reino de Deus, porque a Bíblia fala que se você semeia uma semente, depois de um determinado tempo, essa semente frutificará 30, 60 e 100 por um. Então, investe no reino de Deus, faz a sua parte para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós vamos terminar nossa reunião. Que Deus abençoe a todos. Com o grande amor de Deus, que a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus e que a doce consolações do Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida, esteja na nossa nação, esteja na nossa igreja, para a glória do Pai, do Filho e do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Eu te abençoo. Está terminada a reunião, em nome de Jesus. Amém.